Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar dessa lua minguante que acontece no signo de Aquário, como também o início do movimento retrógrado de Plutão nesse mesmo signo. Se você quiser ter mais sucesso, mais prosperidade, mais harmonia nesse período, é muito importante se colocar em ressonância com todas essas energias. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Forte, sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô ou cursos de autodomínio, aqui no Instituto nós temos os cursos tanto no formato presencial, aqui na nossa sede em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar em tempo real, ao vivo, tirando suas dúvidas diretamente comigo, com um seleto grupo de alunos, tá? Ou então no Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Eu vou deixar o link aqui dos cursos, caso você se interesse, entre em contato com a gente. Mas vamos direto ao conteúdo aqui do vídeo de hoje. No dia 1º de maio, nós tivemos o início da lua minguante, que aconteceu a 11 graus do signo de Aquário. Ora, nós estamos falando de uma finalização de um ciclo lunar que começou eclipsado, né? Foi o eclipse solar no dia 8 de abril, no signo de Áries, e que trouxe tantas coisas importantes aí para as nossas vidas, tanto no sentido coletivo como no sentido pessoal. Então, agora, nessa fase minguante, nós sabemos que toda fase minguante é uma fase de introspecção, é uma fase de balanço, de reavaliação com relação a todas aquelas situações que aconteceram ali, que foram startadas logo na lua nova, e no caso foi o eclipse. Então, ou seja, um período de interiorização, de reflexão sobre tudo isso, e deixava minguar, determinar nessa análise, né, a gente começa a perceber determinadas posturas ou comportamentos ou situações que nós estávamos envolvidos e que de repente a gente precisa deixar minguar até para começar um novo ciclo lunar, que a próxima lunação vai acontecer em Touro, né? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre ela, mas para a gente entrar nessa nova lunação mais leve, né, mais fluido, com mais prosperidade. Como a lua minguante acontece no signo de Aquário, que é um signo de mudança radical, eu acredito que essas finalizações elas não vão acontecer de uma forma muito superficial, não, tá? De repente pode ser uma mudança radical no que diz respeito a algum determinado conceito, ou uma forma de ver o mundo, né? Alguma questão conceitual mesmo, porque Aquário é do elemento ar e que precisa mudar radicalmente para você libertar essas âncoras e conseguir seguir sem esse peso. Ou então pode ser alguma situação de fato. Agora é o signo que rege as amizades, ou como também grupos. Então pode ser, de repente, você fazendo uma análise e entendendo que deve soltar, romper ou se afastar com determinadas amizades que não estão mais alinhadas com a sua vibração, com aquilo que você pretende, né, para a tua vida. Ou então determinados grupos que você frequentava e que você olha e fala, não tem mais a ver comigo. Ou então projetos para o futuro, porque Aquário é um signo futurista, é um signo que já vai gerando, vai criando esses projetos para o nosso futuro. Ele é um tanto idealista. Então, de repente, coisas que você estava projetando para o seu futuro, agora você olha e fala, não é isso que eu quero, né? Então, observa que a gente já vem de uma lua cheia em Escorpião. Eu fiz um vídeo também na semana passada falando sobre essa lua cheia. Vou deixar aqui o link na descrição, porque a lua cheia em Escorpião também é uma lua de desapego. E agora, com a entrada de Plutão retrógrado em Aquário, a gente vai falar na tônica do desapego também. Então, a gente percebe que existe uma confluência astrológica muito forte no sentido de expurgos, sabe? De romper com aquilo que você percebe que realmente não serve mais. E aí pode parecer um paradoxo, porque a Lua é um elemento dentro da astrologia que fala do passado. Aquário, como eu falei, é um signo futurista. Então parece que tem um conflito aí, né? Só que não.
Muitas vezes é importante, sim, a gente analisar o passado, as experiências que nós tivemos lá atrás, para melhor projetar esse futuro. Entendendo que o ângulo de uma lua minguante, ela forma um ângulo entre Sol e Lua, que é uma quadratura, um ângulo de 90 graus, onde a Lua está aqui, no caso, em Aquário, e o Sol está em Touro. Ora, Aquário é um signo de mudanças, como eu falei. O Touro é um signo de manutenção. Para a energia taurina, ele quer manter tudo, tá? E o Aquário quer mudar e radicalizar tudo. Então, olha o ângulo de quadratura. Olha a dificuldade, muitas vezes, da gente se desapegar de determinadas questões que já não servem mais. Então, eu acho que o grande ponto dessa lua minguante é você observar quais são os pontos que você está querendo reter por teimosia. Muitas vezes por estar acomodado numa zona de conforto, que pode nem estar tão confortável assim, mas já virou habitual na tua vida. E essa lua ali impulsionando essas mudanças. Até para que você consiga prosperar melhor em cima desse Sol em Touro. Porque o Sol em Touro, ele fala de conquistas para você manter na tua vida. Só que para você conseguir isso, você vai ter que eliminar alguma coisa. Você vai ter que mudar alguma coisa nessa lua aquariana, nessa lua minguante aquariana. Então, o que é? Uma lua minguante, como eu falei, ela traz para uma introspecção, ela traz para uma reconexão interna. Então, é muito importante você sair um pouco aí desse burburinho externo e mergulhar em você para que você consiga identificar o que fica e o que não fica. Já que estamos falando de finalização de ciclo, eu gostaria até de deixar uma reflexão aqui para você. Observa como que você sai de uma determinada situação, ou seja, como que você finaliza ciclos na sua vida. Porque a maneira como uma pessoa entra numa situação mostra o nível de empolgação, o nível de interesse que ela tem. Então, ou seja, tem todo um entusiasmo quando a gente está começando uma coisa nova. Mas quando a pessoa encerra o ciclo, ali ela demonstra o seu caráter. Por quê? Porque você não tem mais o que esperar daquilo. Você não tem mais nada para receber daquela pessoa, daquela situação. Então é aí que o caráter se revela. Muitas pessoas encerram ciclos de uma forma péssima. Às vezes dando perdido, some, desaparece, não dá nem satisfação. Ou então sai difamando aquela outra pessoa para diminuir o valor dela diante dos outros. Entenda uma coisa, quando João fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro, porque cada um dá o que tem. Então, se uma pessoa sai de uma situação falando mal, fazendo fofoca, enfim, às vezes a outra pessoa nem puxou o assunto, mas ela já está querendo falar mal sobre o outro. Então, isso já mostra questões bem complicadas aqui. Saiba sair de uma situação de uma forma honrada, com elegância. Se alguém perguntar, coloque o necessário. Não precisa difamar a pessoa. Claro, você pode mostrar o seu descontentamento ou a sua decepção, mas não necessariamente trazer coisas, elementos da vida pessoal daquela pessoa para expor a outra, sendo que aquela nem está presente. Então, muito cuidado, né? Você pode falar o que você sentiu, como que você está reagindo àquilo, mas sem entrar no âmbito da fofoca, sem entrar no âmbito de diminuir aquela outra pessoa com determinados fatos diante de outras pessoas. Então, saber isso aí com elegância. Entender que as coisas na nossa vida têm um tempo de duração. Não vai durar para sempre, nem a nossa vida dura para sempre. Então, saber finalizar essa etapa com gratidão. Quando algo estiver finalizando, ainda que termine em cima de uma decepção, é muito importante ter a gratidão dentro do coração no sentido de valorizar as experiências que você teve ali dentro. E ainda que termine de uma forma muito decepcionante para você, não era o que você esperava, agradecer também pela oportunidade de agora estar vendo essa realidade e poder tomar uma decisão mais assertiva na tua vida, que talvez seja se afastar dessa pessoa, ou pelo menos continuar convivendo, mas com um certo afastamento, talvez não tanto com aquela proximidade que você gostaria. Tem um exemplo que eu gosto muito, que a minha querida filósofa amada, que eu admiro muito, Luciana Galvão, da Nova Própria, eu assisto muitos conteúdos dela, e uma vez ela falou num vídeo, que foi até um exemplo bastante astrológico, imagina o sistema solar. O Sol
né? Todos os planetas orbitam em torno desse Sol. E aí nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, cada um numa determinada distância desse Sol e o Plutão lá no fundinho do sistema solar, né? Então, ou seja, a energia de Mercúrio é compatível para ficar próximo do Sol sem ser desintegrado por ele. Já Plutão, se ocupasse aquela posição do Mercúrio, a própria estrutura física do planeta, provavelmente ele não resistiria, ele seria desintegrado. Então, ou seja, trazendo isso para a nossa vida, o que nós podemos tirar como exemplo? Nós precisamos lidar com as pessoas ao nosso redor. A nossa vida é social. Mas qual é o espaço que você está dando para cada uma dessas pessoas na sua vida? Será que você não está querendo trazer para muito próximo, para a sua vida íntima? Ou seja, esse sol que eu falei aqui é você, né? Então, será que você não está querendo trazer para uma relação muito íntima uma pessoa que de repente deveria estar vibrando ali mais ou menos no meio do caminho, né? Você se relacionando com ela, mas sem trazer para essa intimidade tão grande? Ou então, será que você não está abandonando determinadas pessoas que deveriam estar mais próximas e de repente você está deixando ali num canto mais afastado da sua vida? Então, eu gostaria de encerrar essa parte da lua minguante com essa reflexão. Mas ainda não terminou o vídeo não, ainda vou falar de Plutão em Aquário. Deixa aqui nos comentários para mim como é que você sai das situações. E como é que você está percebendo esse período aí de lua minguante. Mas antes da gente seguir para o Plutão em Aquário, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu coraçãozinho para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. E compartilha esse conteúdo com todas as pessoas que você sabe que gostam de astrologia ou que de certa forma estão passando aí por algum processo que seria interessante escutar isso daí, ok? Mas vamos para o Plutão em Aquário, que começa seu movimento retrógrado agora no dia 3 de maio e vai até o dia 11 de outubro. Ele vai retroagir do grau 2 de Aquário até o grau 29 de Capricórnio. Sim, ele ainda volta para o signo de Capricórnio para finalizar alguns processos ali que ele ainda não terminou, para entrar definitivamente em Aquário, agora sem retornar mais. E observa que ele volta para o grau anarético. O que é o grau anarético? É o último grau de um signo qualquer, que realmente mostra um fechamento e é um grau bastante kármico, de muito expor. Mas vamos entender o que isso significa. Plutão é o primeiro planeta transpessoal nesse ano de 2024 a entrar em retrogradação. E normalmente essa retrogradação é muito longa, né? Porque são os planetas mais distantes do Sol. Então, o movimento dele em torno do Sol é muito maior. Por isso essa lentidão. E quando o planeta entra em retrogradação, ele entra em período de reanálise, de reflexão. É muito parecido, não é à toa que isso está acontecendo, esse início, justamente numa lua minguante em Aquário, de fechamento. Ele começa a sua retrogradação em Aquário. Então vamos lá. Plutão é um planeta regente de Escorpião, portanto ele fala de finalização de ciclo, de desapego, de morte e renascimento. É um planeta muito profundo, então ele nos convida a avaliar onde nós estamos aprofundando tanto o nosso interesse, a nossa energia, a nossa emoção. Será que você vem aprofundando em coisas que realmente estão ajudando no seu desenvolvimento? Ele fica retrógrado em Aquário agora do dia 3 de maio até o dia 1º de setembro. No dia 2, ele já entra retrógrado em Capricórnio e fica até o dia 11 de outubro retrógrado nesse signo. Chegou alguém que quer dar um oi aqui para vocês, já que você apareceu no vídeo, né, Ariel? No meio da gravação, dá um oi ali pro pessoal, né? E agora vamos seguir. Essa é a nossa mascotinha, Ariel. Vamos seguir. Fica aqui do lado, quietinho. Enquanto ele estiver retroagindo no signo de Aquário, ele vai movimentar, ele vai começar a entrar em análise dentro dessa simbologia de Aquário. Aquário rege desenvolvimento tecnológico, rege grupos, rege amizade, tudo aquilo que nós já falamos lá na lua minguante, que a lua minguante está acontecendo em Aquário, então já trouxe alguns elementos aí da energia aquariana. Então, ele vai começar a reavaliar tudo isso. De repente, amizades, né?
Grupos, projetos para o futuro. Ariel, meu amor, fica aqui. Projetos para o futuro, até mesmo com relação à tecnologia, será que você está usando a tecnologia de uma forma saudável? Ou você já está totalmente dependente dessas ferramentas e muitas vezes procrastinando o que você deveria estar fazendo na tua vida real, ali imenso nas distrações do mundo digital. Então, tudo isso vai entrar em caráter de revisão. Inclusive, esse boom tecnológico, ele pode sim passar por alguma revisão no sentido de, será que isso não está atropelando também o lado humano? Tudo isso precisa ser revisto aqui. No âmbito coletivo, eu tenho uma certa cautela com essa posição, porque Aquário fala de movimento de massas, de coletivo, de grupos, e Plutão é aquele transformador muito profundo. Aquário já traz uma certa rebeldia. Então, pode trazer rebeliões populares, né? Grupos rebeldes, enfim. Ou até mesmo manifestações muito massivas em prol de uma liberdade, porque Aquário fala de liberdade, ou por qualquer outra questão, tá? Então, toda organização massiva que vem lutando por alguma questão tem muito a ver com isso daqui. E quando o Plutão entra retrógrado em Capricórnio, Capricórnio é um signo que fala de gestão pública. Portanto, ele está associado tanto a CEO de empresa, né, grandes diretores de empresa, como também políticos ou qualquer outro gestor social. Então, quando Plutão entra em Aquário, tudo aquilo que não está funcionando muito bem na gestão social, pode ser que, como se diz, cabeças vão rolar, no sentido figurado, obviamente, né? Mas Plutão, como é o planeta da morte, sim, ele pode vir cortando com toda aquela estrutura que já está obsoleta, que já não serve mais, elimina com aquilo dali para impulsionar a evolução. E assim como embaixo é em cima e vice-versa, se é assim também no coletivo, também será assim na nossa vida pessoal. Então, quais são as estruturas arraigadas? Capricórnio fala de passado. Capricórnio fala de estruturas muito arraigadas na nossa vida. Então, se ainda tem alguma rebarba de estrutura aí do seu passado, que você não quer largar o osso, nesse retorno de Plutão em Capricórnio, nesse períodozinho que ele fica aí entre 2 de setembro até o dia 11 de outubro, esse é um período de grande escorro nesse sentido. A maneira como você vem lidando com o poder. Se você é uma pessoa que detém autoridade dentro de um determinado grupo, como que você vem lidando com esse poder? Como que você vem exercendo a sua autoridade? Tudo isso a gente precisa refletir aqui. Bom, para encerrar, nós estamos num período de fechamento, né? De fechamento de ciclos, de fechamento de energia. Então é muito importante a gente buscar essa sabedoria interna, sabe? Nos conectar a nível interno, para que a gente consiga fazer todos esses processos da forma mais harmônica e seguindo a orientação da nossa consciência superior. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até lá. Namastê.